Oi, eu sou a Karina e essa é a aula de costura da Jaqueta Cris. O link para comprar o seu molde está na descrição do vídeo. Junto com os moldes em tamanho real, você recebe um e-book com tabela de tamanho, material, corte no tecido. Aqui eu vou seguir direto para a costura. Depois de cortar o tecido, e lembrando que os moldes já estão com margem de costura, tá? É só cortar. Você vai ter as seguintes partes: frente, costas inferior, pala no tecido externo e no forro, a gola, uma parte com entretela e a outra parte sem. Duas partes da manga. A manga tem um recorte. Os punhos, aqui já com entretela, os bolsos e as lapelas, que são opcionais. A gente vai começar pela frente, pela vista do abotoamento. Aqui eu já deixei marcada a posição dos bolsos, ó, com esses pontinhos para não sair. Na parte do decote, você vai ver que tem uma marcação no molde, uma cavidade e uma marca de dobra aqui. A marca de dobra tem lá na barra também, e é isso que vai guiar a gente no acabamento. Primeiro, pelo avesso, eu dobro uma margem de 1 centímetro na frente e passo com o ferro para marcar bem. Agora, pelo direito, eu dobro a frente na marca de dobra, fazendo encontrar aquele desenho da cavidade. Aqui, ó, fica direito com direito do tecido. E eu prendo com alfinete. Bem embaixo desse dente, no fim da marcação, com 1 centímetro de distância, eu marco um ponto e aí eu desenho onde vai passar a costura. É legal desenhar essa margem de costura para servir de guia, porque é pequeno esse espaço. Eu vou costurar aqui por cima. Você pode deixar um ponto bem estreito para ficar bem firme. Agora eu preciso tirar um pouco de volume dessa margem. Eu vou fazer um pique até a próxima costura para conseguir virar e tirar um pouquinho do excesso. Agora eu viro esse acabamento para o direito do tecido e acerto essa pontinha com um palito. E fica assim, ó, um L. Na barra tem a outra marca da dobra, então eu só dobro à vista, usando essas duas marcas como guia. Eu passo bem e prendo com alfinete. E eu vou pespontar aqui, ó, bem rente à dobra. Faço o mesmo para os dois lados da frente. E as frentes já estão prontas. Nas costas eu vou unir as partes inferiores primeiro, direito com direito. Eu costuro aqui pelo centro. As margens são todas de 1 centímetro. O acabamento dessas margens de costura pode ser com a costura inglesa, assim, quando você dobra uma sobre a outra. Ou com viés ou overlock. Aqui eu fiz com overlock, mas se você só tem a máquina reta, faz com viés que fica muito bom, fica até melhor. A margem com acabamento que eu pesponto pelo lado direito, prendendo essa margem de costura e fica assim. Agora eu vou montar a pala. Eu tenho duas partes da pala, no externo e no forro. E direito com direito, eu vou encaixar a pala externa aqui, no direito das costas. E a do forro eu deixo o direito para cima e encaixo aqui, no avesso das costas. Fica um sanduíche, pala forro, costas e pala externo. Eu prendo com alfinete. Eu costuro aqui, prendendo as 3 camadas. Agora eu tombo para cima e passo com ferro.
e vou fazer também um pesponto prendendo aqui. Na união da frente e das costas, eu começo usando só a pala do tecido externo, eu deixo a pala do forro afastada, assim. Aí na frente, direito com direito, sobre as costas, ó, coloco as duas partes da frente, alinho pelos ombros e prendo com alfinete. Eu costuro os ombros só do tecido externo, a pala do forro tá lá atrás, afastada. Agora eu vou fazer um rolinho assim, frente e costas. Eu vou enrolando até chegar aqui perto do decote. Quando eu cheguei lá em cima, a pala do forro que tá solta, ó, apareceu aqui. Eu vou pegar ela assim mesmo e juntar com os ombros da frente, embrulhando, ó, vai ficar assim. Eu costuro os ombros novamente agora, mas pegando as 3 camadas de tecido. Eu costuro aqui. E agora a mágica vai acontecer, porque eu puxo a peça aqui pelo decote com bastante cuidado e vou virando tudo para o lado direito. Vai devagarzinho que vai dar certo. E assim a gente tem um acabamento da palha e dos ombros, ó, perfeito. Passa bem com o ferro e pode pespontar. Agora chegou a vez da gola. Eu tenho 2 peças da gola, uma delas já está com a entretela aplicada. Na parte com entretela, eu vou dobrar uma margem de 1 centímetro para o avesso, nessa curva menor. Eu passo bem com o ferro para marcar. Direito com direito do tecido, eu junto as 2 partes assim e prendo com alfinete. Eu costuro por essa borda maior e pelas 2 menores, prendendo essas dobrinhas aqui. Aqui, ó, como fica. Eu tiro um pouco do volume dessas pontas e da margem dessa borda maior. Agora é hora de revirar para o direito, acertando bem as pontinhas da gola com um palito. E se você precisar, você também pode puxar essa pontinha com uma agulha, com cuidado para não estragar o tecido, mas para deixar ela bem pontudinha. Passo bem com ferro. Para encaixar a gola no decote, eu preciso marcar o centro das costas, na gola e na jaqueta. Eu vou começar a montagem aqui pelo direito da blusa, alinhando os centros. A parte da gola que eu estou encaixando aqui é a que está sem a dobra de margem. E ela tem que ficar bem alinhadinha nas pontas. Vai alfinetando e distribuindo o tecido. Aqui ela vai encaixar certinho. Agora eu costuro unindo a gola ao decote, deixando aquela parte com a margem afastada. Lembra aquela que tem a dobra? Ela fica afastada, ela não é costurada agora. Aqui eu tô pegando só uma camada do tecido da gola e o decote. Cuidado com as pontinhas, deixa bem alinhadinho.
gola presa, agora é só sobrepor e esconder essa margem de costura com a outra parte. Você joga a margem de costura para dentro da gola, ó. Essa bordinha cobre a linha da costura anterior, só um pouquinho, coisa de 1 milímetro. E vai prendendo com alfinete. Agora é só costurar prendendo a gola. Costura bem pela borda. Aqui provavelmente você vai ter um volume maior de tecido, então minha dica é não fazer retrocesso na costura, nas duas pontas. Deixa uma sobra boa de linha e faz depois o acabamento à mão. Eu pespontei também a gola por toda a borda. Frente e costas estão prontos. Cada manga é dividida em duas partes, a superior, essa maior, e a inferior. Essa parte de baixo aqui é a abertura, e eu vou começar por ela. Na manga inferior, eu vou dobrar 2 vezes de 1 centímetro para o avesso e passar bem com ferro. E na superior, a maior, eu dobro só uma vez. Ela vai ficar com essa parte interna do recorte reta. Agora eu costuro prendendo essas duas bordas. Agora, direito com direito do tecido, eu vou juntar essas duas partes das mangas. Eu alinho bem pela borda do punho embaixo. E lá em cima fica uma pontinha mesmo, para dar certo quando rebater a margem. A costura passa por aqui, assim. Eu vou costurar até mais ou menos meio centímetro, passando por cima dessa abertura, que a gente fez o acabamento agora. Na abertura, não. Aqui, eu passei mais ou menos meio centímetro. Eu fiz o acabamento dessa margem e joguei ela na direção da manga de cima, da maior. E agora a abertura dessa parte da manga tá pronta, então eu vou prender aqui pela borda. É só fazer uma costura prendendo de novo essa dobra de mais 1 centímetro. E eu vou aproveitar também para prender a margem de costura que eu rebati do recorte.
Essa parte da abertura precisa de um acabamento de reforço, então eu costumo imitar um acabamento industrial ou travete, mas com um ponto de zigue-zague na doméstica mesmo. Eu marco bem o centro pelo lado de fora, de onde eu tenho que passar essa costura. Eu deixo o zigue-zague com uma largura grande e o comprimento de ponto bem curto para ficar bem fechadinho. Aí o segredo aqui é fazer bem devagar e ajudando com a mão, para não travar a costura, porque vai estar com bastante camada de tecido. E fica assim, ó. Fica bem reforçado. Aqui as duas mangas prontas e essa outra eu fiz o acabamento do recorte em viés, ó. Fica bem bonito também. Agora eu preciso colocar essas mangas na jaqueta. Primeiro eu vou localizar qual é a manga direita e a esquerda. A abertura fica voltada para as costas. E aí, direito com direito do tecido, eu prendo a manga na cava e vou alfinetando e distribuindo o tecido. O recorte da manga ele tem que alinhar com o recorte da pala. E agora eu costuro prendendo a manga. Tudo alinhado e certinho. Já dá pra gente ir para as laterais. O direito do tecido junto, eu dobro a jaqueta ao meio, assim nos ombros, ó, e alinho todas as laterais. Eu costuro pegando a lateral da peça e a manga. E também já faço o acabamento dessa margem de costura. E a jaqueta tá quase pronta. Agora com as laterais feitas, eu consigo colocar o punho. Vou montar o punho nas mangas. Aqui os punhos já estão entretelados, com uma entretela fina. Eu dobro ao meio na marcação que está lá no molde e passo para o avesso uma margem de 1 centímetro em uma das bordas maiores. Eu passo bem com o ferro para marcar. E prendo com alfinete. Eu vou costurar aqui essas duas bordas menores. Corto a pontinha para diminuir o volume e reviro para o direito, passando bem com o ferro para deixar bem plana. Com a manga no lado avesso do tecido, o punho é encaixado aqui, na abertura dessa manga. E de novo, só essa camada que está aberta do punho. A outra camada que tem a dobra eu deixo afastada. Eu prendo com alfinete e vou distribuindo bem o tecido. Agora eu costuro por aqui, deixando a outra parte afastada. Viro para o direito a manga e jogo essa margem da costura para dentro do punho. Da mesma maneira que a gola, agora você vai sobrepor a costura assim, só um pouquinho.
Prende tudo no lugar com o alfinete. Aí eu costuro prendendo o punho com atenção de novo nos cantinhos. A costura nesse começo e no final ela pode ficar difícil porque tem bastante camada de tecido, então não precisa fazer o retrocesso e depois faz o reforço da costura à mão mesmo. Pronto. A barra aqui é super simples, são duas dobras de 2 centímetros cada, tá lá marcado no molde. É só passar com ferro e pespontar. Aqui eu vou fazer a versão dos bolsos com a lapela, mas isso é opcional. No bolso você tem a marcação da barra. Eu já fiz o acabamento das bordas. E aí eu faço duas dobras, de 1 centímetro cada, e costuro prendendo. Dobro para o avesso 1 centímetro nas laterais e na parte de baixo, e passo com o ferro para deixar bem marcado. A lapela é só costurar cada dupla assim, pelas bordas de baixo e deixando a parte de cima aberta. Aí eu tiro um pouco de volume de tecido e reviro para o direito. Passo com ferro e pesponto pela borda. Aqui as marcações que eu fiz para aplicar os bolsos. Ah, e se você quiser colocar botões nos bolsos, você vai precisar abrir as casas na lapela antes de aplicá-la na jaqueta, tá? Eu prendo o bolso usando a marcação como guia. Pode ser que dê uma diferença de posição pela própria montagem do bolso e da jaqueta, mas vai medindo e conferindo para ver se está certinho. E aí eu costuro pela bordinha do bolso. Aqui na abertura você pode fazer um triângulo de reforço dessa maneira. A lapela fica posicionada a mais ou menos 1 centímetro da abertura do bolso. Essa primeira costura eu faço a meio centímetro da borda. Eu tomo ela para baixo e passo bem com ferro. E agora eu costuro aqui, a mais ou menos meio centímetro também. E a jaqueta tá quase pronta, agora só faltam os botões. Você pode usar botão flexível, tipo esses de jaqueta mesmo, botão de pezinho ou de massa, ou até de pressão.
Aqui onde termina a gola é o centro da frente. Eu traço uma reta para me guiar. É nela que eu vou marcar a posição dos botões. A distância entre eles vai depender do diâmetro do seu botão e do efeito que você quer dar na blusa. No e-book eu explico melhor como calcular. E a jaqueta está pronta. A modelagem da jaqueta está disponível lá na loja de moldes. Tem link na descrição desse vídeo ou vá em loja.costurinha.com.br para pegar o seu. Até a próxima!